Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Um abraço a todos. Esse é o nosso devocional Bíblia no Coração. Mais uma vez, pela graça de Deus, nós estamos aqui para transmitir ao seu coração a santa palavra de Deus, anunciar os feitos gloriosos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa manhã nós vamos tomar um texto bíblico que está em Marcos, capítulo de número 2, versículo 1 a seguir. E o texto fala do paralítico de Cafarnaum. Paralítico de Cafarnaum. O objetivo da mensagem do texto lido é expor aqui um pouco sobre a presença de Jesus em Cafarnaum, a sua cidade, e a forma como as multidões recebem. E no meio das multidões, há alguém sempre que tem maior necessidade do Mestre. O texto diz: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam-se que estava em casa. E logo se ajuntou tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. 4 homens conduziram um paralítico e vieram ter com Jesus. E é bom ter um entendimento a respeito dessa passagem bíblica, que ela acontece em Cafarnaum, cidade marítima, e uma cidade onde o Senhor Jesus, depois que sai de Nazaré, escolhe morar nesta cidade, né? Nos confins ali da terra. E o quanto é importante a gente estar observando, né? Observando a ação do Mestre. E ele então vai para Cafarnaum levar a santa palavra de Deus. A Bíblia diz aqui que ele anunciava a palavra, ele procurou a oportunidade, encontrou, e ele estava anunciando a palavra de Deus. Quando ele estava anunciando a palavra de Deus, a multidão foi chegando, multidão de pessoas foi afluindo, e chegou de uma certa forma muitas pessoas que não cabiam dentro da casa, ao redor, em todos os lugares estavam tumultuando. Mas Jesus estava no centro da casa e ele estava pregando a palavra, ensinando o caminho do céu, a respeito das maravilhas do céu, das bênçãos de Deus. Quando ele está ensinando, na frente, nos primeiros assentos, está sentado os fariseus, escribas, doutores da lei, os sacerdotes. Muita gente estava lá querendo ouvi-lo. Muitos iam para ouvir, outros iam para procurar a oportunidade para questionar uma oposição a respeito do reino de Deus. Eles queriam barrar a qualquer custo a ministração da palavra de Deus por Jesus. E aí, do lado de fora, acontece um outro episódio. A Bíblia narra aqui que enquanto isso acontecia do lado de dentro da casa, Jesus estava do lado de dentro, ensinando a palavra. Estava ali o povo carente, estava ali também um povo que estava procurando uma oportunidade para questioná-lo. Mas do lado de fora acontecia uma outra história. Do lado de fora tinha um paralítico, e esse paralítico precisava de ser curado, mas ele não podia ir à presença de Jesus sozinho. Então ele dependia de amigos. 4 homens, amigos do paralítico, então têm a mesma ideia, eles conversam, tomam o paralítico no leito e levam então em direção. Eu acredito que eles pensavam que quando chegasse lá, as multidões abriam para que eles passassem, mas não foi dessa forma. Ninguém cedeu o lugar. E eles procuraram pela cozinha, procuraram em todos os lugares, não tinham. Então tiveram uma criatividade. Subir, destelhar o telhado e abrir o ponto correspondente que fosse a presença de Jesus, e ali descesse então o paralítico para que ele fosse curado, né? Visse Jesus frente a frente e fosse curado. Nesse momento, esse episódio, nessa história, daí nós temos então o desenrolar dessa história tão maravilhosa, porque o mestre está ensinando
E de repente, quando eles conseguem descer esse paralítico na presença do Jesus, do Mestre, nesse exato momento, o olhar de Jesus, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele, Jesus viu. A Bíblia diz isso, que Jesus viu. Jesus vendo-lhe a fé, está no versículo de número 5, vendo. Jesus viu a fé que ele tinha, disse ao paralítico: estão perdoados os teus pecados. Bom, essa expressão da palavra, estão perdoados os teus pecados, ela ecoou dentro da casa numa tonalidade um pouco diferente para alguns ouvirem. Teve uns que ouviram de uma forma e outros ouviram de outra. Os fariseus, doutores da lei, os sacerdotes, eles ouviram, mas eles não ouviram, eles não ouviram como de fato era para ser ouvido. Eles ouviram provocando já uma cisura ali naquele momento. E quando eles param para ouvir ali, eles questionam Jesus pelo fato de Jesus estar perdoando pecados. E eles dizem, só Deus perdoa pecados. Mas eles não disseram nada. Eles arrazoaram em seus corações. Eles tiveram aquele momento, um momento ali de zombaria entre eles, e os seus corações arrazoaram, quer dizer, os pensamentos, tudo, para comunar ali para destruir a oportunidade. Então, eu fico aqui meditando que é uma questão de momentos, de palavra, para que o inimigo se revele. Bom, todo mundo, nem todo mundo, mas grande parte do povo estava compadecido. Eles estavam compadecidos, se compadeceram daquele homem. E ao se compadecer daquele homem, eles perceberam que ele precisava de fato de um milagre. Mas eles não estavam ali preparados para receber o perdão dos pecados, ou seja, para ver aquele homem ser perdoado. Eles estavam ali animados para que ele recebesse a cura e andasse. Quando Jesus perdoa os pecados, é porque Jesus olha para o homem e vê. E ao ver no homem, ele viu fé para ser curado e também viu o dilema que esse homem enfrentava. Quem sabe, nesse presente momento, não estamos diante de uma pessoa que por algum tempo tenha seguido a Jesus e por alguns pormenores da vida o abandonou e vivendo num dilema, sem condições de retornar à casa paterna, sem condições de retornar à presença de Deus. E aí há um dilema dentro de si, há um momento em que a pessoa está lutando para alcançar um perdão, para se perdoar. E nesse momento em que essa pessoa está nesse dilema, é que o Senhor olha e vê. Ele vê a situação, porque ele não vê como vê o homem. Quando o homem olha pela parte exterior, ele olha o interior, ele vê o coração, ele vê as maquinações, as intenções. Então, quando Jesus disse, estão perdoados os teus pecados, ele está aplacando, destruindo uma fúria maligna que está dentro deste homem, umas dúvidas. Ele está acalmando essa tempestade dentro deste homem, para em seguida contornar a situação. Mas é nesse momento que ele é interpelado por eles, por um pensamento maquiavélico, maligno, um pensamento sombrio que está sobre esses homens na primeira fileira dos bancos ali, nas cadeiras, ouvindo ali o mestre. Às vezes, o inimigo ocupa o lugar em que seria de pessoas que estão de fato carentes de um milagre, de uma rica bênção e ter uma oportunidade. Mas homens com coração pervertido, fazendo o papel do inimigo, se colocam na porta, eles não entram e nem deixam os outros entrar. Eles ficam numa situação tão problemática para a obra e para alguns, eu quero até dizer, não para a obra, mas para eles, que eles fecharam a porta para eles e também para os outros. Então, nessa manhã, eu quero chamar a sua atenção para essa reflexão baseada dentro dessa história, em que é uma questão de tempo ou de palavras para que o inimigo se revele. E quando os inimigos se revelaram, eles tiram a atenção, eles distraem a atenção do povo, eles distraem a atenção de todos, menos do mestre, porque o mestre está focado naquele objetivo, ele veio pregar e salvar o que estava perdido. Então eles não conseguem tirar ele.
Aí há uma fúria, há uma ira da parte satânica e da parte dele, que eles estão, de fato, procurando distrair o mestre, entretê-lo em alguma coisa para que o tempo passe e ele não cumpra a sua missão. Mas eles não conseguem. Não conseguem. Porque nesse exato momento, Jesus interpela, dizendo, qual é o mais fácil de dizer? Estão perdoados os pecados, ou o paralítico dizer ao paralítico, levanta e anda. Aí, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, a ti eu te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quer dizer, nesse momento o Senhor está libertando do poder que aprisiona dentro dele, na sua mente, no seu intelecto, no seu íntimo, na sua alma. Está libertando e, ao mesmo tempo, libertando também das cadeias que estão por fora. Ou para a paralisia, ele está retornando à normalidade do corpo, mas depois que transformou de dentro para fora. Isso aqui é importante. É importante que você e eu observemos a palavra e vejamos o que Deus tem para nós. A cura que Deus está fazendo, agindo em nossas vidas, não é só no exterior. Ela está vindo de dentro para fora. Ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Ele tem poder para mudar a nossa história, nossa situação. Ele tem poder para mudar a nossa concepção, a nossa mente, concernente ao pensar, ao agir, ao ver, ao olhar e falar. Ele tem poder. Nós estamos diante da maior oportunidade de todos os tempos. A maior oportunidade. Que oportunidade é essa? De tê-lo nas mãos, a santa palavra de Deus. De está-lo diante da oportunidade dada pelo Mestre. E aqui um paralítico está ansioso por querer receber o seu milagre, enquanto que outros estão lutando para impedi-lo. Os obstáculos aparecem, eles estão presentes. Às vezes, nós estamos tão focados na nossa oração e na nossa vitória que esquecemos por um instante dos problemas. Mas eles estão lá. Mas nós vencemos eles no nome de Jesus. Quando nós focarmos no Mestre, da forma que o Mestre está focado em nós, não haverá tempo e nem momento para olharmos para a direita e para a esquerda, para nada daquilo que está nos atrapalhando. Mas há um momento para ver os princípios que são estabelecidos por esse relacionamento entre nós e o Mestre. Jesus diz para o paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. A multidão alegrou-se, muita gente se alegrou porque estava diante de um fato importante e de um grande milagre, que não tinha condições da ciência explicar, mas tinha quem quisesse atrapalhar. Quem sabe hoje na sua vida, aqueles que estão contra você também não estão tão próximos, que por uma palavra, que talvez por uma ação que você fez, eles te abandonaram, te deixaram e ainda falam mal. Eles estão tentando denegrir você, destruir a reputação. E eu quero te dizer que o que vale é Jesus. Reputação, tudo aquilo que nós construímos. Mas vai por água abaixo. Deixa aí. Jesus tem poder para mudar as correntes das águas. Deixe falar. Jesus tem poder para mudar a ação. Na hora que eles começarem a falar de ti, eles vão descobrir ideias e qualidades boas que você tem, não inspirada por ti, mas pela presença do Espírito Santo. E vai chegar a um determinado momento em que eles se converterão por causa do teu testemunho, porque você não levantou a voz, porque você não falou palavras agressivas, você chorou na presença de Deus, não para que o inimigo contemplasse, mas Deus contemplou a tua dor e ele vem ao teu socorro. Então está aqui um paralítico, conduzido por homens, 4 homens, sem contar aqui que são 4 amigos, e os amigos nos conduzem, amigos de verdade nos conduzem à presença do Mestre, a nossas vitórias. As nossas conquistas, muitas delas, dependem de pessoas se juntarem para nos ajudar. Às vezes sozinho, não vamos dar conta de alcançar os nossos êxitos, a nossa vitória. Mas quando nós buscamos ajuda de verdade, relacionamentos verdadeiros, Deus nos dará a capacidade de correr a carreira que nos é proposta. Então tenha fé e saiba, ter amigos verdadeiros é uma bênção, é bênção de Deus. E a presença do Mestre é a maior de todas as vitórias e conquistas, porque não vai sair de lá sem receber a bênção.
E para não dizer que uma pessoa saiu, que nós conhecemos, saiu da presença do mestre sem receber a bênção, eu posso te falar do jovem rico. O jovem rico, ele saiu sem receber a bênção. E ele saiu pior do que chegou, porque ele chegou numa pampa para que todos contemplassem, mas ele saiu de lá com a realidade. Ele saiu triste porque ele acreditava que para ter Deus, não precisava daquilo, para seguir o caminho do Senhor. O Senhor não disse para ele que ele tinha que abrir mão de tudo, jogar tudo fora. Não. Vem e segue-me. Se você observar e ler, você vai entender que está escrito lá, vem e segue-me. Quer dizer, quando que as riquezas e o poder das riquezas não pode influenciar nas nossas vidas espirituais diante do Mestre. Que Deus te abençoe nesta manhã, neste dia, e que Ele ministre sobre o teu coração, para que tu tenhas paz e entendas que é questão de tempo para que os inimigos se revelem. Mas uma vez revelado, eles são fechados a boca, porque o Mestre fechará a boca deles com ações e palavra que Ele está trazendo e causando por meio de ti. Homem de Deus, mulher de Deus, abençoados no nome de Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e você vença no nome de Jesus. Quero orar com você para que Deus consolide o seu coração nessas grandes conquistas. E saibas que quando o inimigo se levantar, é questão de tempo para ele se levantar. Palavras, ação, alguma coisa vai destravá-los. E quando ele levantar, vai levantar com fúria para impedir a tua vitória. Mas creia, Deus é soberano, já escreveu a tua vitória e você é vencedor no nome de Jesus. Querido Deus, no eterno, grande e poderoso nome do Senhor Jesus, eu clamo a Ti, Pai. Eu busco a Tua presença, eu agradeço e te peço que o Senhor consolide, dê força e convicção para que todos os Teus filhos, servos, amados, eles possam alcançar de Ti essa grande e gloriosa vitória. No eterno nome do Senhor Jesus, assim te pedimos e te agradecemos, Pai, hoje e sempre, e abençoamos a todos no nome de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te dê vitória, que Deus esteja contigo, te abençoando, hoje e sempre, no eterno nome do Senhor Jesus. Um abraço e fique na paz.